A cultura grega e os romanos. Os romanos dominaram a Grécia, mas foram superados pela cultura grega na literatura, nas artes e na gramática. Como ressaltou o poeta latino Horácio, Grécia capta ferum victoria incepti et artis intulit agreste latio. A Grécia vencida venceu o feroz vencedor e introduziu as artes no Lácio inculto. Com o advento do Império Romano, os gregos impuseram sua tradição gramatical aos latinos, os quais traduziram grama por litera, donde literatura, e conceituaram a gramática como a arte de escrever e interpretar textos literários. A filosofia grega e a linguagem. Como explicou a linguista brasileira Maria Helena de Moura Neves, na história do pensamento grego, uma grande atenção é dada à consideração dos fatos da linguagem. Os filósofos naturalistas gregos, chamados também pré-socráticos, defendiam a hipótese de que as palavras têm significado natural, physei. Já os filósofos convencionalistas afirmavam que as palavras têm um significado convencional, thesei. Tais investigações derivaram para outra discussão. Os fenômenos linguísticos se operam com regularidade, opinião dos analogistas, como os gramáticos de Alexandria, ou com irregularidade, opinião dos anomalistas, como os filósofos estoicos e os gramáticos da escola de Pérgamo. Numa tentativa de conciliar a discussão dos analogistas e anomalistas gregos, os latinos criaram a gramática das regras e exceções. Na antiguidade clássica, com a supremacia cultural de Atenas, o dialeto ático, na sua forma vulgarizada, conhecida pelo nome de koiné, tornou-se a fala padrão da Grécia. No século I a.C., os filólogos gramáticos de Alexandria, numa tentativa de purificar o grego alexandrino, comparando-o ao grego clássico, criaram a gramática do certo e do errado. A vertente grega da gramática tradicional. A lição é da linguista brasileira Maria Helena de Moura Neves, segundo a qual, no Ocidente, a gramática surgiu na Grécia numa perspectiva filosófica. O aparecimento da gramática é, pois, um fato da cultura helenística e dela é característico. Etimologicamente, o termo gramática vem do grego grama, letra, e técne, arte. A organização gramatical dos gregos destacava 3 aspectos: os elementos, dados fonéticos, as partes do discurso, as classes de palavras e as categorias gramaticais. Na fonética, os gregos já haviam estudado vogal, semivogal, consoante, sílaba e outros. Na morfologia, os gregos fizeram ainda uma classificação das palavras: nome, verbo, artigo, pronome, advérbio, preposição, conjunção, particípio. Platão foi o filósofo grego que registrou a primeira separação das partes do discurso, as classes de palavras. Os gregos estudaram ainda as categorias gramaticais de gênero, número, caso, pessoa, modo, tempo e as vozes do verbo, a diátese verbal. Na sintaxe, definiram a concordância nominal e verbal. A concordância entre verbo e nome na função de sujeito foi estudada pelos estoicos. Na sintaxe ainda, Platão dividiu o discurso, a oração, em 2 elementos essenciais: ônoma, o nome, e rema, o verbo. Mais tarde, na Idade Média, a gramática especulativa adotou a denominação de sujeito e predicado.
A sintaxe para a gramática grega foi estudada pelo gramático helênico Apolônio Díscolo. A gramática grega se fez sentir durante séculos, marcando toda a Idade Média e motivou na França em 1660 a Grammaire Générale Raisonnée, conhecida como Grammaire de Port-Royal, de Antoine Arnaud e Claude Lancelot, de base puramente lógica.